você está nesse momento. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 43 a seguir. O texto, vou começar a ler do 40 para que nós possamos entender melhor. O texto diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu virtude. Uma outra tradução vai dizer: eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, foi tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz. Até aí. Feche os seus olhos e ore nesse momento, para que a palavra de Deus possa tocar as mais profundas camadas do seu ser, para que a palavra de Deus penetre no seu inconsciente, na sua alma, no seu espírito, e provoque mudanças dentro de você. Ore para que Deus me use nessa noite e que você possa aprender com a palavra nessa noite. Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento, Senhor. E eu peço, porque cada pessoa que está aqui e aquela que nos assiste, são pessoas que disseram: eu preciso de uma palavra de Deus. Uns disseram: eu vou até a igreja, hoje tem culto, eu quero ouvir uma palavra. Fala comigo, Senhor. Senhor, há pessoas aqui que precisam tanto de uma palavra nessa noite. Uma palavra que lhes dê um direcionamento. Uma palavra que lhes dê consolo. Uma palavra que lhes confronte. Uma palavra, Senhor, que venha do coração do Senhor. Não da inteligência humana, mas do coração do Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha suprir através da Tua palavra pregada nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Todos digam amém, graças a Deus. Irmãos, essa semana que passou,
nós tivemos aqui, os irmãos oraram por mim, mais um ano de vida, glória a Deus por isso. E naquele dia, alguns pastores, que são grandes influências, tem grande influência no Brasil, pastores de grandes igrejas, Paulo Mazzoni, Abe Uber, Carlito Paz, JB Carvalho, eles me enviaram, cada um num horário, me enviou uma mensagem. Alvin, parabéns, você é uma referência para a minha vida, você é uma inspiração. E quando eu li todas aquelas mensagens, eu falei, meu Deus, mas esses caras são tão grandes. E o Senhor falou comigo, não é sobre você, mas é sobre o que você carrega. Eu entendi. Na segunda-feira eu tinha um compromisso em Sete Lagoas, e eu tinha uma reunião com 3 pastores, 2 de denominações diferentes da cidade, e a equipe da Vale, que a gente está plantando lá. Então eu disse para o pessoal, olha, vocês podem me ajudar aí, o pessoal da organização da Vale, falei, vocês fazem organização, vejam um lugar neutro, que não seja na igreja. E aí eles marcaram uma chácara que fica perto da cidade, num sítio. E eu disse, organiza esse café para nós aí, eu estou indo para ter uma reunião com vocês, e abrir meu coração e compartilhar um pouco da palavra. Só que de repente os pastores ficaram sabendo que eu estava indo, eu não anunciei, não coloquei em rede social, não fiz marketing, não. Eu ia para lá para 3 pastores. Quando eu cheguei lá à noite, tinha 120 pastores. De Sete Lagoas, Vale do Aço, Teófilo Otoni, região metropolitana, Lagoa Santa. E um deles, eu fiquei assim, eu conversando com um, olha, mas você viajou de tão longe, ficou sabendo de última hora e veio aqui. E ele disse assim para mim, eu vim aqui por causa daquilo que você carrega. Tomei um susto, eu já ouvi isso. E de repente veio outro e falou, pastor, eu trouxe minha equipe de pastores aqui. Estou com 10 pastores aqui, porque nós respeitamos a unção que você carrega. E foi uma noite incrível. No outro dia eu voltei para o Formiga, e pensando em tudo aquilo, e o Senhor começou a falar sobre mim, sobre aquilo que você carrega dentro de você. O texto que nós fizemos leitura diz que Jesus estava a caminho e uma multidão estava com Jesus. E o texto diz que uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. O texto diz que uma multidão recebeu com alegria. Vá a lugares aonde a sua presença é celebrada, não a lugares aonde a sua presença é tolerada. Amém? Aquela multidão celebrava Jesus. E de repente, muita gente em volta de Jesus, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas, uma multidão. Dentre elas havia uma mulher. E essa mulher, o texto diz, Lucas, narrando, Lucas era um médico, e no evangelho dele, ele narra que aquela mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. E ela gastou tudo o que ela possuía para ser curada,
E até então ela não era curada, não fora curada. Mas ela ouviu dizer que Jesus estava ali, e ela foi ao encontro de Jesus. Provavelmente ela imaginou que chegando ali, Jesus a receberia, teria uma conversa com ela, como foi com os médicos ao longo dos 12 anos. Mas não havia lugar para sentar, não havia nem como se aproximar, não havia como Jesus dar uma atenção para ela. E então aquela mulher disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela foi passando entre as pessoas, entre a multidão, até que ela chegou perto de Jesus e tocou no seu manto, nas suas vestes. E ao tocar nas vestes de Jesus, aquela mulher então foi completamente curada, a hemorragia se estancou, acabou. Mas o mais surpreendente foi que Jesus disse, ele perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E a multidão ficou sem saber, porque todos estavam tocando, encostando. E Pedro então disse: Senhor, tem tanta gente aqui, como o Senhor pode perguntar se alguém te tocou? E ele disse: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E a mulher então já não podia mais se esconder, tremendo, apavorada. Ela prostrou-se aos pés de Jesus e começou a dizer a ele o que tinha acontecido e como ela tinha sido curada. E no momento em que ela estava falando para Jesus, Jesus então disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Não foi a fé de Jesus. Jesus disse que foi a fé dela. A sua fé te curou, vai em paz. Esse texto, ele revela que ao tocar em Jesus, pessoas eram transformadas. E não era apenas sobre milagres físicos, não era sobre curas físicas, era sobre aquilo que fluía de dentro dele. E o texto nos leva a uma reflexão, porque Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Diga comigo: de mim saiu virtude. A pergunta que fica é: o que nós estamos carregando dentro de nós? Quando alguém se aproxima de você, o que essa pessoa recebe? Peso ou alívio? Desânimo ou esperança? Porque aquilo que você carrega toca as pessoas, para o bem ou para o mal, mas toca as pessoas. Disse Jesus: de mim saiu virtude. E de você, o que tem saído? Quando as pessoas se aproximam de você, elas são encorajadas? Ou elas saem desanimadas? Elas saem com fé? Ou elas saem abatidas? Elas saem com esperança? Ou elas saem desanimadas? Como você é quando alguém chega para você e diz: olha, eu estou envolvido num projeto, eu tenho um sonho, e eu já consegui isso, eu estou trabalhando para isso acontecer, eu conheci uma pessoa que pode me ajudar. O que você fala? Vai em frente, Deus vai ser com você. Ou você é do tipo de gente que diz: isso aí não vai dar em nada. Já vi um monte de gente igual você que não foi para lugar nenhum.
Quem sabe do que eu estou falando? Você conhece gente assim? Pior, você é alguém assim? Quem é você? Quem é você? O que sai de você? Quando as pessoas estão perto de você, o que sai de você? Porque o que sai de você, sai aquilo que você carrega. O texto diz que aquela mulher, quando ela vai ao encontro de Jesus, ela tem uma conversa. Mas antes de falar da conversa da mulher, eu preciso te fazer uma pergunta. Com quem você mais conversa? Pense por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Com quem você mais conversa? Com quem? Ah, pastor, eu converso muito com a minha amiga, eu converso muito com o meu amigo, eu converso muito com quem você mais conversa? E eu posso te dizer que a pessoa com quem você mais conversa é com você mesmo. Porque o tempo todo você está conversando com você. O tempo todo você está falando com você. Todos nós temos uma conversa interior. E essa conversa interior determina se nós vamos perseverar ou se nós vamos desistir. Todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão, nós temos uma conversa conosco mesmos. Todas as vezes que você vai tomar uma atitude, você tem uma conversa. Tudo que você vê, você tem uma conversa. Até para beber água, você tem uma conversa. Você diz para você mesmo: estou com sede, deixa eu ir lá beber água. E aí você diz assim: mas eu preciso de uma água gelada. Aí você pergunta para você mesmo: será que lá na geladeira tem água gelada? Você tem noção do quanto você conversa com você? Inclusive nesse momento que você me ouve. Você está me ouvindo e cada palavra que entra, você está tendo uma conversa consigo diante daquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que aquela mulher conversou consigo mesma. Mateus revela o seguinte: pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Ela disse isso para quem? Para si mesma. E essa conversa que ela teve com ela mesma foi fundamental. Comece a observar a sua conversa interna, porque essa conversa que você tem com você, essa conversa determina os resultados que você está tendo na sua vida. Essa conversa que você tem com você mesmo, que muitas vezes é um julgamento. Você olha para uma pessoa, você fala algo, você julga imediatamente. Quando o telefone toca e você vê o nome da pessoa, você já tem uma conversa com você mesmo. Você diz: isso, fulano, o que será? O que ele quer? Ah, é sobre aquilo. Aí a pessoa, você atende, não é nada daquilo que você conversou com você. E quando toca aqueles números que você não conhece, você já tem uma conversa. Ixi, já é aqueles números chatos de operadora de telefone. Ou é golpe, né? Porque agora os golpes estão ganhando. São mais ligações de golpe do que de operadora de... Mas enfim, você tem uma conversa com você. E aquela mulher, ela teve essa conversa. Antes do milagre acontecer no corpo, ela já tinha acontecido na mente dela. Ela tinha uma imagem interna: eu vou tocar. Ela teve uma conversa interna: eu serei curada. E sempre depois de uma conversa interna, vem um significado. E é o significado que damos às coisas que determina o tipo de emoção que nós teremos. O princípio espiritual não é o que acontece com você que define a sua emoção, mas é o significado que você dá àquilo que aconteceu, ou o significado que você dá àquela conversa. E ela toca em Jesus e é curada. E eu pergunto: que fé foi essa? Muita gente estava perto de Jesus fisicamente,
Muitas pessoas encostaram em Jesus ali, mas ela tocou espiritualmente, ela se conectou espiritualmente, ela cria antes mesmo de tocar. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada, ela dizia. E Jesus disse: de mim saiu, de mim saiu. Ele não disse: eu dei a cura, eu emprestei a cura, ou não, ele disse: alguém tirou de mim, alguém tirou de mim. Parece que foi algo tomado. Evangelho de Mateus 11:12 diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Esse texto talvez explique essa situação dessa mulher. Ela não tinha uma agenda, não estava marcado, como era o caso de Jairo, que ele encontrou com ele antes, e estava indo em direção à sua casa, curar a sua filha. Não, essa mulher, ela entra no meio do caminho, sem avisar nada, sem absolutamente nada, de um ímpeto, numa decisão brusca, ela vai e toca na veste de Jesus. Muitos se apoderam dele pela força. Foi isso que essa mulher fez. Ela disse: eu não vou esperar, eu vou buscar a minha cura. Quando eu olho para esse texto, o que Deus está falando é que muitos buscam a Deus com determinação, gente que rompe barreira, gente que não se prostra diante das adversidades, das dificuldades. Hoje o pessoal está fazendo um meme, né? Tem um meme aí sobre aquela música que a gente canta, né? O Coliseu não parou a igreja. Eu não me lembro mais a letra. Ninguém pode parar a igreja, mas se chove a igreja para. O Coliseu não te para, mas uma chuvinha te para, o frio te para. Aquela mulher não desanimou diante da multidão. Ela disse: eu vou encostar, eu vou tocar, eu vou pegar. É o tipo de gente que persevera. Gente que recebe milagre é gente que não tem uma fé passiva, mas uma fé ativa. Se ele não me recebe, eu toco na orla do seu vestido e eu serei curada. Deus é um Deus que supre necessidades. O texto vai dizer em Filipenses capítulo 4, 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre necessidades, mas a pergunta que fica é: se a sua necessidade não move você, muito menos ela moverá Deus. A necessidade daquela mulher a moveu. Ela saiu de casa, ela foi para um encontro com Jesus. Ao chegar ali não era bem do jeito que ela talvez esperava, mas ela não desiste. Ela arruma um meio. Se eu não posso falar com ele, eu posso tocar na veste dele, e tão somente quando eu tocar eu serei curada. É gente que tem uma necessidade e diz: eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar no Senhor. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender que há uma contrapartida da nossa parte, que Deus estabeleceu por meio de princípios. Jejum, oração, são princípios que Ele estabeleceu para nós alcançarmos. Se a sua fé não te move, como é que você quer que a sua fé mova a Deus? Tem gente que tem uma necessidade, tem uma dor, tem um sofrimento, mas a pergunta é: o que você está fazendo? Você não ora, você não busca, você não consagra, você não jejua, você não age, você não faz nada, e você quer um milagre. Que fé é essa? Por isso eu digo, se a sua necessidade não move você,
muito menos ela moverá a Deus. Até porque Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Obras, ação, atitude. Você precisa responder à graça de Deus sobre a sua vida. Há uma graça de Deus. Paulo, ele fala isso sobre a graça, que ele soube aproveitar a graça mais do que os outros. Deus, pela sua graça, quer te abençoar. Deus, pela sua infinita graça, Ele quer operar na sua vida, Ele quer realizar na sua vida. Mas e você? Quais são suas atitudes? O que você tem feito com relação a isso? Até porque, se existe necessidade, existem níveis para essa necessidade. Jesus, escrevendo Mateus 7,7, ou falando em Mateus 7,7, ele disse: pedir-se e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Parece que o nível vai subindo: pedir, buscar, bater. Você pede e não recebe, então começa a buscar. Provérbios vai dizer: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. E eu não estou falando sobre sacrifício. Nenhum sacrifício que você possa fazer substitui o sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário. Mas a sua resposta mostra que você realmente é alguém determinado no que quer. E foi o caso dessa mulher. Ela foi para pedir, não deu para pedir, ela tentou buscar, não deu para buscar, então eu imagino ela driblando a multidão, passando por baixo das pessoas, até chegar ali por baixo e tocar. Jesus, ele ensina isso na parábola do juiz iníquo, quando ele diz que um juiz não era justo, era um ímpio, e ele tinha uma causa para julgar de uma viúva, mas ele ignorava essa causa, e essa viúva precisava muito de que o juiz julgasse essa causa, mas ele foi engavetando aquilo ali, e Jesus conta que essa mulher então, ela passou a clamar dia e noite na porta do juiz, e o juiz falou: eu vou ter que fazer justiça para essa mulher, porque eu já não a suporto mais, gritando de manhã, de tarde, de noite aqui. E Jesus, ao contar essa parábola em Lucas 18, ele começa dizendo assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca o quê? Desfalecer. Diga comigo: sem nunca desfalecer. Em que área você desfaleceu? O que você orava que você não ora mais? O que você buscava a Deus você não busca mais? Por que você desistiu? Por que você desanimou? Porque você não viu o resultado? Jesus, ele fala, leia, marque aí para você ler em casa depois esse Lucas 18, do versículo 1, como que essa mulher, ela conseguiu, e aí Jesus diz: sendo o juiz iníquo, injusto, ímpio, ouviu a mulher, quanto mais o Senhor que estás nos céus ouvirá os seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite. Ele fará justiça. Eu e você precisamos ter consciência disso, porque caso contrário, então o nosso papel é ficar lambendo as nossas dores. E aí então você perde a sua identidade se torna a sua dor. E provavelmente foi o que aconteceu com essa mulher ao longo dos 12 anos. Jesus devolveu a identidade dela. Por 12 anos, aquela mulher sofreu de uma enfermidade que tornou a sua identidade. Ela se tornou uma mulher hemorrágica. O texto vai dizer aqui que a mulher hemorrágica, numa outra tradução, o texto vai dizer: havia uma mulher que sofria de uma hemorragia. E aquilo passou a ser a identidade dela. Agora, sofrer de uma hemorragia é algo gravíssimo.
perante a ciência. Outras doenças vão surgir por causa disso. Mas o peso que ela carregava para aquela cultura, naquela época, era muito pior. Porque, segundo a lei, ela era considerada uma mulher impura, uma mulher imunda. Olha o que o livro de Levíticos diz sobre uma mulher com um fluxo de sangue. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo o que ela se assentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, levará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até tarde. Agora, a mulher carrega isso por 12 anos. Imagina, ela bebe num copo uma água, e aí alguém diz: olha, eu vou tomar uma água. Ela diz: não, não toque nesse copo, porque eu sou impura, esse copo está impuro. Imagine alguém que ela se levanta e de repente alguém vai se sentar, ela diz: ei, por favor, para. Por quê? Não se assente aí, porque eu sou impura. Imagine a situação, ela tocar em alguém. O texto diz que alguém tocar em alguma coisa ficará impuro. A pessoa terá que lavar a roupa. Eu encostei naquela mulher, eu vou ter que trocar de roupa, eu vou ter que tomar banho. Meu irmão, imagina isso, minha irmã, 12 anos, você passando esse tipo de humilhação, como se não bastasse a enfermidade, que provavelmente geraria outras. Não sou médico para falar sobre isso, mas quem sabe uma anemia e tantas outras doenças que poderiam ocorrer por causa disso, como se não bastasse o sofrimento físico. Aquela mulher ainda tinha que carregar isso de impura e imunda. Imagina a alma dessa mulher. Ela não vivia como filha, ela vivia como alguém que tem uma identidade, uma personalidade, e a personalidade, a identidade dela era a vergonha. Então, quando Jesus pergunta: quem me tocou? Essa pergunta de Jesus, ela foi como uma flecha no coração daquela mulher. Mas não foi como uma flecha apenas no coração dela, foi como uma flecha atravessando anos de humilhação, porque tudo que ela tocava, segundo o costume da lei, era impuro. Naquele momento, quando Jesus pergunta: quem me tocou? Ela fala: vai começar tudo de novo. Vou ter que falar que fui eu. E ele vai ter que trocar de roupa, ele vai ter que se lavar, porque como toquei nele, eu sou impura, e agora ele também é impuro. Imagina quando Jesus faz essa pergunta, o filme de vergonha, de dor, de exclusão na vida dela. Os olhares de reprovação, quando ela começa a contar a história: olha, eu tenho uma hemorragia, e eu vim aqui para ser curada. Só me desculpa, não deu para falar com o Senhor que eu tinha. No meu desespero, na minha fé, eu fui, e na minha necessidade, eu toquei nas suas vestes. Imagina os olhares de reprovação, gente saindo de perto: opa, ela é impura, sai. Havia uma multidão, provavelmente naquele momento abriu-se um clarão ali onde Jesus e a mulher estavam. O que passa na cabeça dela? Portas fechadas, noites chorando sozinha, relacionamentos destruídos, 12 anos sendo tratada como rejeitada. E quando Jesus olha para ela e ela conta a história, e ao invés de Jesus dizer impura, ele diz: filha, a tua fé te curou. E ao chamá-la de filha, Jesus estava dizendo: ei,
mulher, você não é aquilo que aconteceu com você. Você não é a sua hemorragia, você não é a sua ferida, você não é a sua rejeição, você continua pertencendo ainda à casa do Pai. O milagre que começou no corpo, agora alcança a identidade. Quando Jesus pergunta, quem me tocou? Quando Jesus faz essa pergunta, quem me tocou? Ele não estava procurando uma informação, ele estava procurando transformação. Alguém foi transformado. Jesus sabia quem havia tocado nele. E a pergunta era para revelar à multidão quem ela era. A pergunta que Jesus faz, agora a mulher diz, fui eu. E quem estava ali poderia ter dito, olha, mas Jesus não precisava ter perguntado isso. Se ele sabia, para que expor a mulher? Porque a pergunta de Jesus não era para revelar a ela quem ela era, mas quem ela poderia voltar a ser após aquele fato. Porque quando ela toca em Jesus, ela tira dele aquilo que ela queria, a cura do corpo. Mas quando Jesus faz essa pergunta para ela, ele toca nela onde ela nem sabia que precisava ser curada, na alma. Porque agora não é apenas a cura física, são 12 anos de humilhação, são 12 anos de rejeição, são 12 anos de exclusão. Imagina a autoestima dessa mulher. Imagina. Ela era conhecida naquele lugar pela mulher que sofria de hemorragia, a mulher impura. O que me chama a atenção é que quando o Senhor toca em nós, ou quando Ele se permite nós tocarmos a Ele, e Jeremias narra esse processo, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor não toca somente no nosso corpo físico, o Senhor não toca somente na sua vida financeira, o Senhor não toca somente no seu casamento, na sua família. Não é apenas algo que as pessoas veem, mas Ele toca em algo mais profundo que está dentro de nós, que ninguém vê, que é a nossa autoestima, a nossa identidade. Não foi apenas uma cura física, foi uma restauração de identidade. Porque quando ela toca em Jesus, ela tira dele a cura física, mas quando ele pergunta para ela, ele toca na alma dela para curar aonde ela menos esperava. Ela chega querendo apenas parar a hemorragia, mas Jesus queria parar não só a hemorragia de sangue, mas uma hemorragia de vergonha, de humilhação, por anos passando por aquilo. De mim saiu virtude. A pergunta é: o que tem saído de você? O que tem saído de você? A única coisa que sai de você é aquilo que você está cheio. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Escute isso. O que sai de você revela quem você é. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode transbordar aquilo que você está cheio. No caso de Jesus, virtude. E no seu, e no meu. O que nós temos transbordado na vida das pessoas que andam ao nosso redor. O que sai de você revela quem você é. Tem gente que te fere, tem gente que te humilha e depois volta precisando de ajuda. E sabe o que muita gente ao nosso redor espera? Que eu e você devolvamos na mesma moeda.
Bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. As pessoas esperam que pessoas que nos feriram, que nos maltrataram, que nos machucaram, quando em um determinado momento da vida precisam de nós, as pessoas que estão ao nosso redor dizem: agora é a hora do troco. Agora é a hora de você dar para ela o que ela merece. É isso que muita gente espera. Mas quem carrega virtude não devolve amargura, porque o mal que te fizeram não define o que existe dentro de você. Você não pode devolver ódio, você não pode devolver vingança, a menos que seja disso que você está cheio. São nesses momentos que de fato nós expressamos o que nós temos dentro de nós. E quem tem virtude não tem outra coisa para oferecer, a não ser estender a mão. Outro dia me perguntaram: pastor, mas depois de tudo que essa pessoa fez, você ainda vai receber essa pessoa? E sabe qual foi a minha resposta? Vou porque não é sobre mim, é sobre ela. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. De mim saiu virtude, disse Jesus. O que você tem feito com as pessoas que te feriram, que te maltrataram, que te prejudicaram? Será que a sua oração é: Deus, me dá uma chance para eu vingar? Que Deus é esse? Você acha que Deus realmente vai fazer isso com você? Você só pode oferecer aquilo que você tem. E se você tem virtude, continue oferecendo. O que sai de você é virtude. Vão te chamar de bobo, vão chamar de tolo, vão te chamar sei lá do que, mas não é sobre você. É sobre o que as pessoas fizeram. Elas fizeram isso porque é o que elas têm. Elas não têm outra coisa. Ouça, se você tem um coração livre de amargura, escute isso. Se você tem um coração livre de ódio, se você tem um coração livre de vingança, escute o que eu vou te dizer. Deus colocará nas suas mãos todas as pessoas que te fizeram mal. Todas as pessoas que te perseguiram, Deus as colocará na sua mão, para você fazer o que está escrito em Romanos capítulo 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Todas as pessoas que têm o coração livre de amargura, de ódio, de rancor, de ressentimento, que foi prejudicado, Deus põe essas pessoas que os prejudicou nas suas mãos, porque Deus sabe que Ele não vai pagar com a mesma moeda, Ele vai pagar o mal com o bem. Há uma história muito interessante, havia uma guerra antiga entre os sírios e os israelitas. Anos e anos de ataques, de emboscadas, de derramamento de sangue. Mas havia um profeta, Eliseu. E o rei da Síria, quando ele armava uma emboscada para o exército de Israel, o Espírito do Senhor revelava para o rei da Síria, para o rei de Israel, para o profeta: olha, vai acontecer isso, eles estão vindo pelo caminho tal. E aí o profeta contava para o rei, falava: olha, monte outra estratégia, porque está acontecendo isso. E tudo que o rei da Síria fazia, Deus revelava para o profeta, a ponto então do rei dizer: temos um traidor no nosso meio, tem alguém contando para o rei de Israel o que nós estamos fazendo, alguém aqui dentro está nos traindo. E aí um dos oficiais disse: rei, não é ninguém daqui de dentro não. Como não? É um profeta. Lá tem um profeta chamado Eliseu, e Deus revela as coisas para ele, rei, até do mais íntimo da sua casa.
E o rei disse: então nós temos que pegar esse homem. E armaram um exército. Segundo Reis capítulo 6. E eles foram para lá e cercaram a casa do profeta. Quando Geazi, o discípulo do profeta, se levantou pela manhã, que ele viu aquela cavalaria, o exército todo da Síria ali, ele ficou desesperado e voltou: meu senhor, o exército da Síria está aqui. Então o profeta vira para ele e disse assim: Senhor, abra os olhos destes homens para que possam ver. Aliás, foi antes. Ele disse para o profeta: Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele possa ver. E quando Deus abre os olhos de Geazi, havia cavalos de fogo, carruagens de fogo, um exército de anjos. E o profeta disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o profeta orou, e Deus feriu os olhos de todo o exército da Síria de cegueira. O exército todo ficou cego, eles não estavam enxergando mais nada. E então o profeta pegou na mão deles e disse assim: quem vocês estão procurando? Eliseu. Ele diz: eu vou levar vocês até a ele. E pegou na mão deles e foi puxando. Imagina um exército, um monte de homens segurando na mão do outro. E eles foram. E sabe para onde que Eliseu os levou? Eliseu os levou para onde estava o exército de Israel. E o exército cercou, e o rei cercou. E olha o que o texto disse. E disse Eliseu: Senhor, abra os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devemos matá-lo, meu pai? Devemos matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena-lhes que sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. E então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Você entendeu a história? Eliseu pegou aqueles homens e levou eles, e os levou até Samaria, e o exército de Israel cercou aquele exército da Síria. Quando Eliseu ora, os olhos do exército da Síria se abrem, e quando se abre, eles se veem cercados pelo exército de Israel. E o rei disse: profeta, posso matá-los? E o profeta disse: é isso que você faz com um prisioneiro de guerra? Não, você vai dar pão e água para eles. E o rei então fez um grande banquete. Ele poderia vingá-los, matá-los, destruí-los. Dê pão e faça um grande banquete. O texto diz que fizeram um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, o profeta disse: agora cada um pega a sua espada, seu arco, e volta para sua casa. E a Bíblia diz que eles voltaram e pararam de invadir o território de Israel. O que você faria com a pessoa que te prejudicou tanto, se Deus a colocasse na palma da sua mão hoje? O quê? O quê? Você é o tipo de gente que fica o tempo todo esperando alguém te dar uma notícia. Tá sabendo o que aconteceu com fulano, que fez aquilo com você? Me conta. Ele está na pior. Mas eu sabia. É isso. Meu irmão, aconteceu, vira a página, segue a vida, deixa para um lado. O que aquela pessoa carrega não é o que você carrega. Você carrega o Espírito de Deus, você carrega os valores, os princípios do reino de Deus. É isso que você carrega. A Bíblia diz que nós carregamos tesouros em vasos de barro. O vaso é de barro, mas o tesouro que está dentro é de Deus. Aquilo que expressa nas palavras é o que você carrega. Jesus disse: aquilo que a boca fala é que o coração está cheio, ou a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que você fala é o que você carrega. Palavras não nascem na boca,
elas vazam do coração. A boca é apenas o canal, o coração é a fonte. Por isso a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o seu coração é o depósito que a boca fala, então por onde entra? Olhos e ouvidos. Olhos, Jesus disse, a candeia do corpo, a lâmpada, a luz, a lanterna, o farol do corpo são os seus olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Então o que Jesus está falando aqui? Não é como as coisas estão, é como eu estou. Porque se eu estou bem, tudo está bem. Mas se eu estou mal, tudo está mal. Qualquer coisa que eu olhar não estará legal. A forma como você vê a vida revela se os seus olhos estão bons ou se os seus olhos estão maus. Jesus alerta que se os nossos olhos forem maus, nós vamos enxergar com inveja, com crítica o tempo todo, com negatividade, com egoísmo. O nosso corpo será trevas. Tem gente que só enxerga derrota, só vê problema, só vê ameaça, só faz comparação. Eu vou te ensinar como é que você destrói seu casamento, para você aprender como fazer, para você não fazer. Quando você começar a olhar para sua esposa e só procurar defeitos, o seu casamento entrou numa contagem regressiva para acabar. Quando você olha para o seu marido e só vê defeitos, meu irmão, tudo aquilo que eu só vejo defeito, eu perco a alegria. Se você só vê defeito no seu trabalho, mais cedo ou mais tarde você vai sair. Está vendo essa igreja aqui? Quanto mais gente chega aqui, mais defeito ela tem. Se você olhar para mim e falar assim, deixa eu olhar os defeitos do pastor Alvim, você não fica até amanhã cedo dizendo, o pastor Alvim, o meu pastor, eu estou fora. Porque tudo aquilo que você só olha para enxergar defeito, você perde a graça, você perde o prazer, você perde a alegria. Agora, se os seus olhos estão bons, sua esposa tem defeitos? Tem. Seu marido tem defeitos? Tem. Mas se os seus olhos forem bons, você não olha procurando defeito, você olha procurando virtudes. Posso ouvir um amém? E tudo aquilo que a gente só vê virtude, a gente fica apaixonado. Se a gente vê virtude na fé, a gente fica apaixonado na fé. O que nos faz cair da fé é quando nós passamos a procurar defeitos. E vou te falar uma coisa, o mundo já tem crítico demais. Seja alguém que elogie, seja alguém que procura virtudes, seja alguém que diz, olha, pode ter esse defeito, mas em contrapartida tem essa virtude. E maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Maior é aquilo que faz você estar casado, estar com sua família, com seus filhos, do que aquilo que procura separar você. Deus tem uma obra linda na sua vida, mas é preciso que os seus olhos passem por esse processo, porque sem perceber, os olhos contaminam o coração, porque aquilo que você contempla constantemente acaba dominando você. Lamentações capítulo 3, versículo 51. Na versão King James, no inglês, a tradução para esse texto é: os meus olhos afetam o meu
coração. Numa outra palavra, os meus olhos movem a minha vida. E isso é muito sério. Mas você precisa vigiar os ouvidos. Eu não sei se você já se deu conta, mas você tem uma boca e 2 ouvidos. Mas pastor, eu não sabia, será? E por que você tem uma boca e 2 ouvidos? Porque você deve ouvir mais e falar menos. Porque senão você teria 2 bocas e 1 ouvido. Mas se Deus te deu 2 ouvidos e 1 boca, é porque Deus quer que você ouça mais e fale menos. E Tiago 1,19 diz que a fé, Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tiago 1,19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Diga comigo, tardio para irar-se. A pergunta que fica é: você é precipitado para irar ou você é tardio para irar? Quem é precipitado para irar sofre demais, porque você passa muita raiva e depois você descobre que não era nada daquilo, porque você precipitou a ira. Os nossos ouvidos, Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouça a palavra de Deus, cuidado com aquilo que você ouve. Eva caiu porque deu ouvidos à serpente, e o que mais tem nesse mundo é um monte de serpente falando na sua cabeça, no seu ouvido. Mas aqui está o ponto: aquilo que entra pelos seus ouvidos desce para o coração, e aquilo que enche o coração um dia sai pela boca. E eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque as palavras criam e as palavras mudam o ambiente. O ambiente pode ser de festa, de celebração, mas dependendo do que você falar, você acaba com o ambiente. Você destrói aquilo que tinha tudo para ser um jantar maravilhoso, um almoço em família, por causa de palavras. Palavras destroem, palavras constroem o nosso destino e o nosso ambiente. Davi entendia disso muito bem. 1 Samuel capítulo 16 diz que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, e Saul sentia-se alívio e se achava melhor, e o espírito maligno saía. O texto está dizendo que quando Davi adorava, ele mudava o ambiente. Talvez aqui é uma chave para nós. Está pesado o ambiente na sua casa? Começa a colocar louvores lá. Começa a colocar músicas que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Porque há poder nos sons emitidos por nós. Então pare de liberar som de derrota, de sons de eu não consigo, não vai dar certo. Começa a liberar som de adoração. Profetize a palavra de Deus sobre a sua casa. Profetize a palavra de Deus sobre a sua vida. Profetize a palavra de Deus sobre o seu futuro. Libere sons de fé. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela liberou esse som de fé, porque quem controla o som que sai da sua boca influencia o ambiente ao redor. Provérbios 18:21 já dizia: a morte e a vida estão no poder da língua. 12 anos ela não era chamada de filha. Há 12 anos ela era lembrada pela dor, pela impureza, pela exclusão. Mas Jesus, ele interrompe o silêncio da identidade dela e diz: filha, a tua fé te curou. Quando Jesus fala filha, ele curou de novo. Quando ela toca na veste, ela é curada. Quando Jesus diz filha, ela é curada novamente. Só que agora não é no corpo, é na alma, é na memória, é na identidade, é no coração esmagado pela rejeição. O mundo sempre tenta resumir pessoas às suas dores. A mulher do fluxo virou a mulher hemorrágica. O inferno sempre tenta resumir pessoas às suas dores. Eu e você precisamos entender que o mal, ele tenta transformar fases em identidade.
Eu não sei o que você está passando na sua vida financeira. Talvez você não está passando um mau momento. Alguém fala assim, e aí, você está vivendo uma crise? Diga, não, eu estou na entre-safra. Você sabe o que é entre-safra? Existe o plantio e existe a colheita. Você não está plantando, você não está colhendo. Porque agora não é hora de plantar e não é hora de colher. Então você está na onde? Na entre-safra. Mas o mal, ele tenta resumir as nossas dores, a nossa identidade, transformar erros em nome. Um erro que você cometeu, você passa a ser conhecido por aquele erro. Feridas em sobrenomes, quedas em definições permanentes, mas Jesus nunca chamou ninguém pelo rótulo da sua vergonha. Enquanto o mundo dizia hemorrágica, Jesus dizia filha. E talvez o mundo hoje está tentando colocar rótulos em você: fracassado, rejeitado, divorciada, incapaz, viciado, abandonada, problemático, sem valor. Enquanto o mundo tenta colocar esses rótulos, o céu não te chama pelo que aconteceu com você. O céu te chama pelo que você é em Deus, pelo que você é no Pai. Porque Jesus não conversa com o seu passado para decidir o seu futuro. Jesus conversa com o seu propósito, o propósito que Ele colocou dentro de você. E eu termino com 2 Coríntios 5,16. Daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. O que o texto está dizendo? Quando uma pessoa entrega a vida dela para Cristo, você não pode avaliar ela mais pela aparência humana, você não pode avaliá-la mais pelo histórico dela, você não pode avaliá-la mais pelas falhas dela, você não pode avaliá-la mais pela reputação dela, você não pode avaliá-la nem pelas limitações naturais, porque o texto diz: daqui por diante, ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Paulo está dizendo, quando uma pessoa assume uma nova identidade em Cristo, versículo 17 vai dizer: se alguém está em Cristo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Eu não sei qual é o seu apelido lá fora. Eu não sei como é que você é conhecido, por aquele que faliu, por aquele que está endividado. Eu não sei se você é conhecido por aquela que foi traída, amargurada, machucada, abandonada. Eu não sei se você é conhecido por aquele que o pai abandonou. Mas uma coisa eu sei: em Cristo, ninguém mais, de agora em diante, pode te conhecer segundo a carne. Porque quando Cristo entra na sua vida, a sua identidade é restaurada. E como eu disse aqui há pouco tempo, não é o seu passado que vai decidir o seu futuro, mas é o propósito que Ele tem para cada um de nós, o propósito que Ele te criou. Há um propósito de Deus sobre a sua vida. Assuma essa identidade. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e sair daqui dizendo: eu não sou mais quem eu era. Em Cristo eu sou nova criatura. Se coloque em pé agora nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor. Em Cristo eu não olho mais as pessoas apenas pelo que elas foram, mas pelo que elas carregam. Não é sobre o que aconteceu com você, é sobre o que você carrega. E você carrega a graça, você carrega destino, você carrega presença, você carrega potencial espiritual na sua vida. Feche os seus olhos.